Oi, crianças, tudo bom com vocês? Estamos aqui de novo para aprender um pouco mais sobre o fruto do Espírito. Vamos recordar um pouquinho o que nós aprendemos sobre o fruto do Espírito até agora? Então, nós aprendemos que o fruto do Espírito é um fruto só, com 9 virtudes: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E vocês lembram que nós falamos? Essas 9 virtudes, nós dividimos em 3 grupinhos. O primeiro grupinho delas é amor, alegria e paz, que falam sobre o nosso relacionamento com Deus. O segundo grupinho delas é longanimidade, benignidade e bondade, que falam do nosso relacionamento uns com os outros. E o terceiro grupinho é fidelidade, mansidão e domínio próprio, que fala sobre nós mesmos, como nós agimos com nós mesmos. E então, nós aprendemos que o fruto do Espírito, com essas 9 virtudes, estão lá em Gálatas 5:22. Hoje, nós vamos ver mais uma virtude, porque nós já estudamos 4 virtudes. A primeira que foi amor, a segunda, alegria, a terceira, paz e a quarta, longanimidade. Hoje nós vamos ver a quinta virtude, que é benignidade. Mas antes de começarmos a estudar sobre benignidade, vamos ler o versículo da semana, que está lá no Evangelho de Lucas, no versículo 18, no capítulo 18, nos versículos 37 e 38. Eu vou ler para vocês. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Viu? Vamos entender por que esse versículo é o versículo da semana? Para isso, nós vamos então ouvir uma história que aconteceu com o próprio Jesus. Porque, como a tia falou, essas virtudes todas aqui a gente encontra em Jesus e é com ele que nós vamos aprender como ter cada uma delas. Muito bem, mas vamos então reforçar. A virtude de hoje é a benignidade que nós vamos aprender. E o versículo que nós lemos sobre benignidade, então, está lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 37 e 38. E aí, se você fez um mural como esse da tia, é só você colocar a palavra benignidade lá no seu mural e também colocar o versículo 18, Lucas 18, 37 e 38, embaixo da palavra benignidade. Mas muito bem, vamos lá. Lá no livro de Lucas, no capítulo 18, conta uma história que um dia, a partir do versículo 35 de Lucas, conta uma história que um dia Jesus estava numa cidade chamada Jericó com os seus discípulos. E ele estava naquela cidade ensinando para as pessoas tudo a respeito de Deus. E então uma multidão seguia Jesus. De repente, no meio daquela multidão toda, ele escutou uma voz e todos ouviram uma voz que gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus e os discípulos olharam, era um homem cego de nascença como este aqui. O nome dele era Bartimeu. Bartimeu era lá daquela cidade e ele tinha nascido assim cego. E todas as pessoas ali daquele lugar conheciam Bartimeu. Quando Bartimeu ouviu o barulho daquela multidão, ele perguntou para alguém o que estava acontecendo e disseram para ele: é Jesus de Nazaré que está aqui na nossa cidade. Bartimeu já conhecia Jesus de Nazaré de ouvir falar e ele sabia que ele era o Filho de Deus e que ele andava por ali, por aquelas cidades, falando do amor de Deus e ele curava as pessoas. Por isso, ele tinha certeza que se ele falasse com Jesus, ele ia ser curado. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E as pessoas que estavam ali perto dele falavam assim: pare de fazer isso, fique quieto, você está incomodando, pare de gritar. Mas ele não parou, porque ele tinha certeza que ele precisava falar com Jesus. E ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu Bartimeu gritando e chamando o nome dele. Então Jesus parou, olhou para Bartimeu e pediu para trazer Bartimeu para perto dele. Quando Bartimeu chegou perto de Jesus, Jesus disse para ele assim: o que você quer que eu te faça? E Bartimeu falou: eu quero ver. Então Jesus olhou para ele e disse: a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante, a Bíblia conta que os olhos de Bartimeu se abriram e ele começou a enxergar, ele começou a ver tudo. E a partir dali, a Bíblia diz que ele começou a seguir a Jesus e fazer tudo que Jesus mandava. Sabe, crianças, o que essa história ensina pra gente? Essa história ensina pra gente que Jesus foi benigno com Bartimeu. E sabe o que significa ser benigno? A palavra benignidade significa amabilidade, ser amável, se preocupar com as outras pessoas, querer saber o que as outras pessoas estão precisando, para que você possa ajudar as pessoas. Foi isso que Jesus fez. Jesus foi amável com Bartimeu, ele se preocupou com Bartimeu, ele perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? E Bartimeu respondeu e Jesus ajudou. É assim que nós podemos aprender com Jesus como ser benigno. E você, como você pode ser benigno aí na sua casa? Você pode começar a praticar dentro da sua casa mesmo. Você pode perguntar para os seus irmãos, para sua mãe, para o seu pai: mamãe, papai, como é que você quer que eu te ajude? Você precisa de ajuda? Comece se preocupando com eles, querendo saber o que eles estão precisando. E quando eles te falarem, você vai e ajuda. Vamos fazer esse combinado essa semana? Vamos treinar o fruto do Espírito Benignidade? Então você vai perguntar para alguém da sua casa, ou você pode fazer essa pergunta para cada pessoa que mora com você. E assim você pode ajudar cada um deles. Combinado assim? Muito bem. Nós estudamos então até agora 5 virtudes. Ainda faltam 4 virtudes. Semana que vem a gente vai estudar mais uma virtude, bondade, que está naquele cestinho de virtudes que nos ajudam a nos relacionarmos uns com os outros, como essa de hoje, tá? Então a gente já aprendeu sobre longanimidade, que é paciência com as pessoas, benignidade, que a gente aprendeu hoje, que é ser amável, se preocupar com as pessoas, perguntar para elas o que elas estão precisando e ajudar. E semana que vem a gente vai aprender tudo sobre bondade. E quem vai nos ensinar é o próprio Jesus. Combinado? Então por hoje é só. Um beijo para vocês, até a semana que vem, quando a gente vai estudar bondade. Não esqueçam de fazer os devocionais. Tchau, até domingo.